Bom dia, irmãos. Falando sobre fé, o curso Fé hoje, eu quero ler junto com vocês João capítulo 16, versículo 13, que diz: No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Observe, Jesus quando falava, ele estava dando uma instrução para os seus discípulos sobre o Espírito Santo e a vinda dele, que ele nos guiaria a toda a verdade, nos revelaria tudo o que estava por vir. Ou seja, só que hoje o tempo em que vivemos já está cumprido. Aqueles que creem em Jesus e recebê-lo como único e suficiente Salvador será nascido de Deus e o Espírito de Deus fará morada sobre eles. Porém, a Bíblia diz que esse Espírito, que é o Espírito Santo, ele nos guiará toda a verdade e não falará de si mesmo. Ou seja, o ministério do Espírito Santo está em atuação em todo momento. Então, eu tive que parar, mas eu estou retornando agora. Coloquei pausa. Então, o Espírito Santo ele nos guiará toda a verdade, não é? Toda a verdade. Então, o ministério do Espírito Santo ele já está em atuação. Ele está em movimento. O ministério do Espírito Santo está em movimento. Como a gente está falando sobre fé, a nossa fé é limitada. Em que sentido? A nossa fé é limitada dentro daquilo que a palavra de Deus diz, né? Eu só posso exercer minha fé dentro daquilo que a palavra diz. Ou seja, não tem como a gente querer exercer fé se a gente não tem certeza se a palavra de Deus diz a respeito daquilo que eu estou exercendo fé. É por isso que é importante a leitura da palavra de Deus, a leitura e a meditação. Porque quando a palavra de Deus começa a fazer parte da nossa vida, quanto mais nós lemos, quanto mais nós meditamos, quanto mais nós ouvimos as promessas de Deus, elas são fixadas em nosso espírito. Elas são fixadas em nosso coração, fixadas em nosso espírito. A palavra de Deus é fixada em nosso coração e é fixada em o nosso espírito. E aí sim é que o que acontece quando nós precisamos, porque a fé ela tem que ser usada na necessidade. Nossa fé ela tem que ser usada naquilo que precisamos usar a nossa fé e se firmar. Mas para nós nos firmarmos na fé, nós temos que saber o que a Bíblia diz sobre aquilo. E quanto mais nós lemos a Bíblia meditando, essas palavras vão ficar gravadas no nosso espírito, no nosso coração. E quando nós precisamos usar a fé em determinadas situações, isso vai se cumprir essa palavra. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele vai nos lembrar aquilo que nós meditamos, ele vai nos lembrar aquilo que estudamos, ele vai nos lembrar a palavra de Deus. E ele vai nos lembrar a palavra do Senhor, o Espírito da verdade. E quando ele nos lembrar, aí nós vamos usar a nossa fé de acordo com aquilo que ele nos lembrou, crendo naquela promessa, orando de acordo com a promessa e agradecendo a Deus com a convicção que recebeste aquilo que a palavra de Deus diz. Então exercemos a nossa fé no mundo espiritual para que ela venha se manifestar no mundo natural. Então essa é a palavra de hoje. Exerça sua fé nas promessas de Deus e descanse nele. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.